Então eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a questão da regulamentação da fisioterapia quiroprática, a regulamentação da quiropraxia no Brasil. Então, porque muitos colegas aí da fisioterapia vêm perguntando sobre essa questão e também acadêmicos de quiropraxia e graduados também nos interpelam nas redes sociais, alguns são agressivos, alguns ameaçam, alguns ofendem. Então é importante a gente esclarecer alguns fatos a toda a comunidade, inclusive aos acadêmicos e profissionais de quiropraxia e fisioterapeutas acadêmicos de fisioterapia e também os alunos dos programas de pós-graduação, lato sensu em quiropraxia. Então é importante esclarecer alguns fatos. Então, a quiropraxia no Brasil não é regulamentada como profissão, embora a graduação, o curso de graduação é aprovado pelo MEC, é regulamentado, portanto, a graduação, a profissão de quiropraxista não é regulamentada. Então, da mesma forma que a graduação é aprovada pelo MEC, os pós-graduações em lato sensu de quiropraxia para fisioterapeuta também são aprovados pelo MEC, são autorizados pelo MEC, de acordo com a autorização e autonomia que o MEC dá às instituições de ensino superior. Então é bastante importante considerar que o COFITO, ele não é uma associação, o Conselho Federal de Fisioterapia, ele é uma autarquia pública, está ligado ao governo, as pessoas que lá trabalham são concursados públicos, o conselho é um conselho eleito, né, pelos fisioterapeutas, né, tem uma responsabilidade pública, de autarquia pública, está vinculado ao governo e ele existe pela regulamentação da profissão de fisioterapia, que é regulamentada por lei. E o conselho ele tem o poder de definir a regulamentação, as atribuições técnicas, recursos terapêuticos e especialidades do fisioterapeuta, desde que não ofendam outra profissão, certo? Então o que o COFITO define, as resoluções do COFITO valem como lei para os fisioterapeutas. Então é muito importante considerar então que a especialidade de quiropraxia está regulamentada no Brasil, uma vez que não existe regulamentação da profissão. O fisioterapeuta atua com quiropraxia no Brasil há mais de 20 anos. Existem dados que apontam que há mais de 20 anos o fisioterapeuta atua com quiropraxia no Brasil. E a especialidade de quiropraxia existe há 16 anos. O fisioterapeuta especialista, ele está regulamentado há 16 anos para atuar com fisioterapia, sendo especialista. Não necessariamente ele pode ser especialista, ele pode atuar com algum conhecimento na quiropraxia, mas é uma especialidade há mais de 16 anos. Então, muitos nos questionam, é uma invasão, a questão do fisioterapeuta invadindo a área de quiropraxia. Não, na realidade, não existe essa invasão. Na realidade, existe uma jurisprudência, um direito adquirido do fisioterapeuta no Brasil atuar com quiropraxia, visto que não havia graduação em quiropraxia no Brasil, não existia profissão de quiropraxia no Brasil. Então, assim, existe muita desinformação, inclusive nos Estados Unidos, existe a graduação em quiropraxia em muitas partes do mundo, na Commonwealth, os países de língua inglesa, a quiropraxia é uma graduação e é bastante bem regulamentada nesses países, principalmente. Em outros países na Europa, onde são países mais latinos, na França, por exemplo, não existe regulamentação para quiropraxia. Quem atua com quiropraxia são fisioterapeutas que têm técnicas de quiropraxia. Inclusive, eu tive um professor da França, que é o Dr. Pierre Terval, que é DC e que é fisioterapeuta e que é médico, e ele dá aula na França, na Espanha, para osteopatas, para fisioterapeutas de quiropraxia nesses países da Europa. Então, existe atuação em outros lugares do mundo, fisioterapeuta usando técnicas quiropráticas. Então, outras questões que são faladas, por exemplo, assim, quiropraxia, osteopatia e fisioterapia manipulativa são profissões diferentes. A gente não está dizendo que não é, a gente não está dizendo nada disso, que não são profissões diferentes, mas o fato é que a IFOM pode definir isso, mas que é a Associação Internacional de Fisioterapia Manipulativa Ortopédica, que é dos fisioterapeutas, ela afirma isso, mas ao mesmo tempo existe um consenso que está publicado na internet que define nesse consenso as competências do fisioterapeuta como manipulador, terapeuta manipulativo ortopédico. E nessas competências existe uma competência da dimensão 5, competência 13, D5K13, podem olhar lá, podem botar na internet, que menciona claramente que existe no fisioterapeuta manipulativo ortopédico a competência de atuar com
técnicas da medicina manipulativa, da osteopatia e também da quiropraxia. Então, na realidade, é feito um jogo de argumentos para, digamos assim, dizer que quiropraxista não usa, fisioterapeuta não usa técnica em quiropraxia, mas mundialmente usa, e se sabe disso. E se quer convencer, fazer uma lavagem cerebral, repetir várias vezes a mesma coisa até que ela vire verdade, para pessoas que não têm conhecimento técnico e nem legal, no sentido de haver uma comoção pública, no sentido de haver, é injusto o fisioterapeuta atuar com quiropraxia. Não é nada injusto. Eu vou dizer uma coisa, o que é injusto. Nos Estados Unidos, o fisioterapeuta, American Chiropractic Association, ACA, ela menciona que o fisioterapeuta pode utilizar o termo fisioterapia, o quiropraxista pode utilizar o termo fisioterapia. Então, isso sim é injusto nos Estados Unidos. Então, em alguns estados, a fisioterapia está dentro do escopo profissional do quiropraxista. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos, aqui é injusto quando é a favor do fisioterapeuta. Então, assim, por favor, se informem, leiam na internet, né? Acessem links, né? E verifiquem, em alguns estados americanos, o quiropraxista ele se habilita em fisioterapia, sem fazer uma graduação de novo. Então, existem essas questões. Então, assim, não começam a achar que é injusto fisioterapeuta atuar com quiropraxia, porque lá nos Estados Unidos o quiropraxista atua como fisioterapia. Aí teve ontem uma acadêmica de quiropraxia dizendo assim, mas aqui não é os Estados Unidos. Ótimo que não é os Estados Unidos. Se não é os Estados Unidos, então o Brasil tem o direito de ter uma regulamentação diferente, onde o fisioterapeuta se especializa em quiropraxia. Que bom! Né? Então, assim, temos que ser justos, temos que manter um equilíbrio, né? Porque a atuação do fisioterapeuta quiropraxista, em mais de 20 anos, não provocou iatrogenia em nenhum paciente. Então, nós somos 200 mil profissionais, existem mais de 10 mil fisioterapeutas atuando em algum nível de formação no Brasil, mais de 10 mil, atuando em algum nível de formação com técnicas quiropráxicas. Né? E a Associação Nacional de Fisioterapia e Quiropraxia, a qual eu represento, desde a sua formação, há uns 4 anos que ela se fundou, 4 anos, que a gente existe como personalidade jurídica, estamos credenciados ao COFITO e consultoramos o Conselho Federal de Fisioterapia em várias questões inerentes à quiropraxia por fisioterapeutas. Nós temos registrado esses profissionais. Então, passamos, depois de um certo tempo, a registrar os profissionais e o nível de formação desses profissionais. A própria homepage da APTA, que é a American Physical Therapy Association, informa, né, que a American Chiropractic Association diz que o tratamento quiroprático pode incluir combinações de quiropraxia, fisioterapia e procedimentos reabilitativos para muitos problemas musculoesqueléticos. Então, o que acontece? A fisioterapia não é um termo genérico, mas nos Estados Unidos, a própria Associação de Quiropraxia Americana autoriza e postula o uso da fisioterapia como uma terminação própria para os profissionais de quiropraxia. E existem alguns estados que permitem realmente a atuação de quiropraxistas como fisioterapeutas com uma prova ou com um licenciamento especial, sem estar fazendo a faculdade. Quais são os limites, né, da atuação entre fisioterapia e quiropraxia? A fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, ele atua, né, com uma graduação de 5.000 horas, ele estuda ortopedia 1, 2 e 3, ele estuda reumatologia 1, 2 e 3, estuda ginecologia. O fisioterapeuta, ele tem muitíssimas horas no hospital, atua em unidades ortopédicas, unidades de terapia intensiva, de parada cardiorrespiratória. Então, o fisioterapeuta tem uma grande graduação de 5 anos no Brasil, que é muito distinta da formação de fisioterapia nos Estados Unidos, que o fisioterapeuta dos Estados Unidos tem uma formação mais breve do que a brasileira. Nós temos 5.000 horas de estudo, fisioterapeuta em regime integral. Existem grandes profissionais da fisioterapia brasileira. A fisioterapia brasileira já conquistou o respeito da sociedade, a confiança da sociedade. Então, o fisioterapeuta quiropraxista, para ele ser um especialista,
ele tem, além de ter a graduação de fisioterapia, com toda a base que a formação de fisioterapia tem, ele já se direcionou para a área musculoesquelética para estudar a quiropraxia. Então, a tendência dele, ele já tem vários estudos na área ortopédica, na área musculoesquelética, para se direcionar para a quiropraxia. Então, ele faz 2 anos de estudo após a graduação. A maioria tem mais. Mas são 2 anos de estudo, de 500 a 1.500 horas de estudo. E aí, depois de 500 a 1.500 horas de estudo e ter comprovado prática clínica obrigatória na área de quiropraxia, ele ainda faz um concurso público organizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia, onde contrata uma empresa que faz uma prova nacional para todos os especialistas relacionados ao COFIT, todas as especialidades, e existe uma comissão que elabora a prova, e essa prova, então, é destinada com conteúdo específico para a quiropraxia. E após isso ele faz uma prova de título que ele comprova que teve estudos e experiência clínica. Então é algo muito seguro à população, tá? A atuação do fisioterapeuta especialista. Então isso é uma coisa que é importante considerar. Então existem outras questões assim que colocam assim, qual é a diferença, qual é o limite onde para a fisioterapia e começa a quiropraxia ou vice-versa. Na realidade, a gente sabe que nos Estados Unidos os fisioterapeutas atuam com eletroterapia, atuam com reeducação postural, com fortalecimento muscular, com reforço, atuam na área de reabilitação. Nos próprios livros da Palmer existem centros de reabilitação, com barras de Ling, com todas as estruturas. Nos livros da Palmer consta isso, que o quiropraxista atua com área de reabilitação também. Então, na realidade, eu falo isso com todo, na realidade, o embasamento, porque atuo como fisioterapeuta, atuo na área de quiropraxia há mais de 12 anos. Então, tenho várias formações, né? Formações com várias técnicas como Gonster, Thompson, Logan, Chiropractic Biophysics, várias técnicas, né? Atuo com várias técnicas de quiropraxia. E a gente sabe muito bem que o quiropraxista atua com liberação muscular. O quiropraxista e o fisioterapeuta, os dois atuam com liberação muscular. Então, assim, vai formar uma profissão aqui no Brasil que já tem um fisioterapeuta atuando com a área de liberação. Então, o fisioterapeuta já atua com manipulação. Então, o que vai dizer que quem vai dizer que o fisioterapeuta faz uma manipulação tem que ser diferente do quiropraxista? Então, assim, o ajuste é diferente da manipulação. Não, o fisioterapeuta também faz High Velocity Low Amplitude Thrust, quer dizer, faz manipulação específica. Como o Palmer diz, né, como o Didi Palmer falou, que é assim, eu não sou o primeiro a reposicionar uma vértebra, mas eu chamo para mim, né, o pioneirismo para ajustar, né, corrigir a subluxação quiropráxica usando processo espinhoso, processo transverso com uma alavanca. Então o fisioterapeuta também tem capacidade de fazer isso. Então assim, não existe complexidade maior. Claro, existe uma complexidade diferente, mas não significa que é uma competência inalcançável para o fisioterapeuta com algumas horas a mais de estudo e 2 anos que nós propomos e desenvolvemos essa formação. Então, na realidade, o que acontece? Existe uma questão assim, de brainwash, de ideologia, de ter uma outra especialidade. Na realidade, é uma questão legal. Por exemplo, odontólogos é uma profissão diferente da medicina, mas em Portugal, na Alemanha e no Japão, existe a odontologia, que é a especialidade do médico. Então isso não significa nenhum prejuízo para a população, para a sociedade desses países, que o odontólogo seja uma especialidade médica. E no Brasil e nos Estados Unidos a odontologia é uma graduação separada, uma profissão separada do médico. Então, na realidade, o que impede o fisioterapeuta se especializar em quiropraxia no Brasil, se lá nos Estados Unidos o quiropraxista, né, ele se habilita também em fisioterapia sem passar necessariamente por uma outra universidade. Em muitos estados existe uma prova também que o quiropraxista ele faz e converte-se também para fisioterapia usando as duas titulações. Então, na realidade, não digam que isso é injusto, que o fisioterapeuta está invadindo, porque, na realidade, nos Estados Unidos, o quiropraxista utiliza recurso de fisioterapia. Então, existem áreas, por exemplo, como análises clínicas, que as autarquias públicas, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas,
já concebe que a atuação sobre análises clínicas, a responsabilidade técnica sobre análises clínicas, é do biomédico, que faz uma graduação direta para análises clínicas, ou mesmo do farmacêutico bioquímico, que ele faz a graduação em farmácia e faz uma pós-graduação em análises clínicas. Então, não existe problema, a atuação desses dois profissionais é conjunto. Agora, é inaceitável que no Brasil mais de 10 mil profissionais atuem com fisioterapeutas, atuando na área de quiropraxia, com algum nível de formação, e daqui a pouco a quiropraxia é só exclusivo do graduado. Mas isso é um absurdo, entendeu? Então, na realidade, nós temos que considerar o direito a jurisprudência, o direito adquirido, e entender que não existe, né, um fator que determine uma diferença, isso aqui é quiropraxia, isso aqui é osteopatia, porque fisioterapia é uma ciência que promove, que trabalha na funcionalidade. Fisioterapia faz um diagnóstico funcional, faz um diagnóstico fisioterapêutico baseado na função do paciente, baseado em conceitos próprios da fisioterapia, que foca na liberação do movimento e ajustar a articulação. Trabalhar com a cinesiologia articular faz parte do escopo profissional do fisioterapeuta. Tratar sobre luxação não pode ser uma coisa exclusiva do quiropraxista e o fisioterapeuta não tratar isso. Então esse projeto de lei está profundamente equivocado e não pode ser aceito dessa forma. E na realidade, então, antes que a especialidade de quiropraxia fique com a fisioterapia exclusivamente, do que tem um projeto dessa forma, estabelecido dessa forma, e a falta de diálogo, de aproximação com esse projeto é uma coisa inaceitável. Né? Inaceitável, porque ela não considera a prática do fisioterapeuta quiropraxista e, na realidade, a própria associação, os membros da associação vêm sendo alvo de muitas ofensas em redes sociais e publicamente, recados, ameaças, e a gente não tem medo, entendeu? A gente não vai se coagir com a situação, nós não somos uma especialidade de covardes, nós somos uma especialidade... Tem bala na agulha, nós estamos aqui para isso, e mostrando o nosso rosto, né, e nós não temos medo de nenhuma intimidação ou coação. Então, nós estamos aqui em defesa da sociedade brasileira, do livre acesso à saúde. O fisioterapeuta é um profissional com alta competência para atuar com quiropraxia. Já existem inúmeras decisões judiciais a nosso favor, por exemplo, que tentaram associações representando, né, as entidades representando os graduados, tentaram impedir a prova de título do COFITO para a quiropraxia, não tiveram sucesso. O SUS também estabeleceu que quem atua no SUS é o fisioterapeuta quiropraxista que atua no SUS. A questão foi levada pela Associação de Graduados, né, de quiropraxistas graduados, levado para a Justiça negou o pedido e manteve o fisioterapeuta quiropraxista como um profissional atuante em quiropraxia no SUS. Agora, novamente, pede um recurso à entidade que representa os graduados e com certeza vai ser infrutífero. Então, também existem muitas distorções, dizendo que o judiciário informou que é ilegal a resolução que regulamenta a fisioterapia quiroprática. São duas resoluções, não é uma só. E, na realidade, é importante considerar que o que é ilegal é o fisioterapeuta, o Conselho de Fisioterapia, fiscalizar os graduados. Obviamente, isso foi determinado ilegal. Então, na realidade, o Conselho de Fisioterapia tem que fiscalizar os fisioterapeutas e realmente não deve fiscalizar. Foi isso que foi considerado ilegal dentro dessa resolução e não que a resolução integralmente seja ilegal, e são duas resoluções. Então teria que declarar as duas resoluções como ilegais, e não só uma. Então é importante considerar isso tudo, que existe uma questão ideológica, né, envolvendo essas afirmações, uma coisa agressiva, uma coisa que faz reserva de mercado, não faz bem à sociedade brasileira, essas atitudes que estão acontecendo, em termos de forçar, de enfiar a goela abaixo a regulamentação de uma profissão de uma forma, digamos assim, muito, digamos, sem respeito, de uma forma aos trancos e barrancos, como se atira pão para cachorro, e não é assim que funciona. Então, como já falei, não existe diferença, entendeu? Na realidade, nos Estados Unidos, os fisioterapeutas estão sendo cerceados e lá o quiropraxista anuncia fisioterapia em alguns estados ele se habilita sem passar em banco universitário em fisioterapia. O quiropraxista invade nos Estados Unidos e quer aqui invadir. Aqui no Brasil já está acontecendo invasão. Quiropraxistas dizem, não, eu só faço ajuste. Não é verdade, fazem fortalecimento, fazem Mackenzie,
estão atuando no RPG, estão atuando com eletroterapia, já isso acontece lá. Então, uma vez aprovando esse projeto, vai existir sim uma grande invasão. Não existe nada que proteja a fisioterapia da invasão quiropráxica. Realmente uma ameaça a quiropraxia para a fisioterapia do jeito que eles se apresentam. Então, é importante que não existe uma segurança na aprovação dessa legislação. E essa legislação não significa que vai haver mais segurança para a população. Já existe a atuação do fisioterapeuta com segurança no Brasil. Então, é importante votar não para essa proposta do jeito que ela se apresenta. Existem muitos vídeos na internet mostrando quiropraxistas usando ultrassom terapêutico. Então, assim, ó, a fisioterapia, as atribuições, os recursos da fisioterapia são muito utilizados por quiropraxistas americanos. E aqui no Brasil também, só que eles não revelam isso. Então, assim, eles estão invadindo a nossa área. Então, claramente estão invadindo. Então, pode olhar muitos vídeos na internet, então, disponíveis, como a gente mostra ali, um quiropraxista americano utilizando recursos de fisioterapia. Bom, a própria Palmer, o nosso professor, que é quiropraxista formado na Palmer, da França, que é fisioterapeuta e médico também, ele lecionava a fisioterapia aplicada para os quiropraxistas. Então, pessoal, não vamos dizer que é injusto, que nós invadimos a área de vocês, porque vocês, na realidade, invadem a nossa área. É importante, muito importante mencionar que a revista Dynamic Chiropractic, alguns anos atrás, durante esses 10 anos que tentam regulamentar a profissão de quiropraxia, independente da fisioterapia, a revista Dynamic Chiropractic anunciou, né, que a captação de recursos de doações nos Estados Unidos e internacionalmente para fazer um fundo para aprovar a quiropraxia como profissão no Brasil. Então, pá, que coisa esquisita isso, né, meu? Que coisa esquisita. Uma instituição recolhendo fundos para aprovar. Para que fundos? O que vai acontecer? O que vão fazer com esse dinheiro? Vão usar fundos para aprovar com os deputados, com os senadores? É isso? Muito feio isso, certo? E foi público, foi uma baita de uma rateada, como diz aqui no Sul. E outra questão importante que devemos considerar também é que existem interesses econômicos internacionais na profissão de quiropraxista no Brasil. Porque existem marcas de técnicas, de métodos, existem protocolos patenteados de empresas americanas, existem também produtos que querem vender no Brasil e precisa então ter o graduado em quiropraxia para poder alavancar essa questão toda comercial dentro da quiropraxia. Então é importante que os deputados saibam dessa situação, que o Conselho Federal então também tome conhecimento sobre essa situação e que na realidade é tudo uma reserva de mercado e um interesse financeiro em torno disso. Então eu atuo na área de quiropraxia há mais de 12 anos, então eu tenho direito adquirido. Eu não estou aqui falando para defender a minha atuação clínica, porque isso já está garantido para mim. Eu tenho conhecimento, tenho prova, tenho diplomas e tenho também tempo comprovado de atuação. Eu estou fazendo isso pela fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia não merece cerceamento, porque lá nos Estados Unidos é muito cerceada e aqui no Brasil nós não podemos permitir isso. A fisioterapia brasileira é muito avançada, é muito forte, só que a fisioterapia precisa se unir e levantar contra essa ameaça extrínseca.